E Charles, e como é que tu enxerga esse movimento das health techs, né? A gente vê que o mercado financeiro está sendo beneficiado, né, do uso de Sim. tecnologia nos processos, nas empresas estão sendo repensadas, né, a experiência do cliente, né? Está acontecendo isso com o banco, está acontecendo isso no mercado de seguro, né? As insurtechs aí. Está acontecendo isso em outros mercados. E como é que tu enxerga esse movimento no saúde? Já sinalizou aí que a Perigoso. tecnologia já não é... Olha só. Nesse caso, não barateia, né? Ou, tipo, mas Olha só, vamos lá. onde isso vai chegar, né? Vamos lá. Tudo na vida, eu gosto muito de falar isso, porque tudo na vida tem dois pontos. O ponto positivo e o ponto negativo. Né? Quando a gente viu a pandemia, por exemplo, a gente só olhou o ponto negativo da pandemia. Né? Muita gente morreu, né? Muitas famílias sofreram. Mas vamos olhar o legado da pandemia. A pandemia trouxe para a gente as aulas online. Coisa que lá atrás, no passado, era isso é uma palhaçada, isso é uma enrolação. Trouxe as aulas online. Trouxe um foco maior no EAD. Então, com isso, o que eu consegui fazer? Eu consegui reduzir custo. Uhum. Então, você via cursos que eram 800, 900 mil reais, hoje o cara está dando um curso por 150, 180, 200 reais por mês. Então, isso é um legado. Outro legado importante, a teleconsulta, que antes da pandemia era proibida, o Conselho Federal de Medicina não aceitava, e a partir da pandemia passou a ser aprovado. Outra coisa importante com a tecnologia, o telemonitoramento. Hoje, com um aplicativo que você tem no iPhone ou no Android, você consegue monitorar um paciente. Como você monitora? O cara em casa, tira a pressão e tudo, através do Bluetooth ele passa aquilo para o computador envia para o médico está te monitorando. Uhum. Então, cara, fantástico. Isso foi uma enxurrada de empresas com esse processo. Os unicórnios, né, que entraram nesse mercado, receberam bilhões de reais. Mercado de saúde e bem-estar, né? Agora, cara, isso é sustentável? Depende. Isso é importante? Muito importante. Isso agiliza? Agiliza. Quando eu coloco um robô, né, inteligente, inteligência artificial, conversando com você, extraindo de você algumas informações para que depois, né, aquilo seja passado para um médico e o médico já pegue dali para frente, é uma coisa. Mas eu não vou acabar com a figura do médico, nunca. Então, o que as operadoras de saúde têm investido muito é, por exemplo, tentar acabar com a figura do corretor. Quando eu faço tudo online, aí os corretores, caras querem acabar com a figura do corretor. Não, eles querem acabar com a fraude do corretor. Porque o corretor preenchia a declaração pessoal de saúde do cara e botava lá não e assinava pelo cara. Desculpe, você não pode assinar um documento por outra pessoa. Então, hoje, quando eu boto a declaração pessoal de saúde online, eu dou um login e senha para você preencher. Se você passou para o teu corretor para que ele preencha para você, você é conivente. Sempre vai ter um jeito. Antes eu dizia, mas não assinei esse papel. Mas está aqui assinado. Mas foi meu corretor que assinou. Porque na hora que dá o ruim, opa, não fui eu. Agora a senha vai Na hora do bem, do bom, cara, é que nem as associações. Na hora de entrar com 20%, 30% de desconto, uhul! Na hora de pagar o aumento, não quero isso não, cara. Pô, isso ninguém me disse isso. Mas isso é muito triste, porque, de novo, né, a gente pega ali uma parcela que eu acredito que é pequena de corretores que fazem fraude e você prejudica todo o mercado. Toda a cadeia. Olha só, em 2005, 2006, 2007... Que é o caráter, né, de novo. Cara, 2005, 2006, 2007, eu tinha cliente que dizia assim, não diz que você é corretor não, hein? Você vai lá e se apresenta como meu consultor, mas não fala que é meu corretor, não. Porque o mercado tinha pavor do corretor. Eu vi várias vezes em operadora de saúde que tinha plano individual, a senhorinha de 90 anos ligar para o cara e dizer assim, meu filho, a minha carteirinha não chegou ainda. Qual é o seu CPF? Minha senhora, não tem nada aqui, não. Não, meu filho, eu paguei R$1.500 para um rapaz, o rapaz assinou o papel, eu assinei o papel com ele, e ele falou que em 30 dias eu não teria carência nenhuma e estaria incluído no seu plano. A senhora tem o documento que a senhora assinou? Tenho sim, meu filho, vou mandar para você. E aí a operadora olhava o documento com o papel timbrado dela, o que ela fazia? Botava para dentro. Tem que botar. É difícil, eu entendo. Eu vou dizer que não, que foi uma fraude? Problema seu. Você deu um papel na mão de alguém para que alguém vendesse seu produto. Então, cara, assim, de novo, tá? Eu sei que eu sou meio repetitivo em algumas coisas, mas, cara, eu acho que o papel de vocês, né, o papel de educar é muito importante.
E aí eu vi você perguntando, né, o que eu faria de imediato, né, para o nosso colega aqui, né, na entrevista que você estava fazendo. O que eu faria de imediato era investir em cultura. Todo mundo fala isso, né? Cara, desculpa, merda. eu investiria em cultura. Mas o mercado já não faz isso. Massificar, não faz. O que é cultura? Ou faz o obrigatório ali? Faz o obrigatório. Vou dar um exemplo. Cara, hoje ter um smartphone, cara, eu digo a você que se eu tenho 210 ou 220 milhões de habitantes no Brasil e eu tenho 250 milhões de celulares, porra, cara, todo mundo alcance tem um celular, não é um problema. Não é o problema. Primeiro ponto. O segundo ponto cara, fazer um aplicativozinho, pílulas de conhecimento que você recebe, né? Olha, se você é hipertenso, você já viu isso, você já viu aquilo, começar a massificar a população. Cara, o que aconteceu com as vacinas? Por que hoje eu tenho 80% da população com uma vacina ou com duas e tenho 40% da população com as doses de reforço? Cara, essa bosta está estourando de novo. Eu tinha 80 mortes, já está em 300 e pouco, a média já saiu de 80 para 200 e burro. Está subindo de novo. Porque, cara, nós temos que entender que o vírus tem bilhões de anos. Nós não, cara. O vírus está aí sobrevivendo há muito mais tempo que a gente. E a ideia do vírus não é matar. A ideia do vírus é se proliferar. Só que se eu não crio a barreira para ele se proliferar, mas comigo protegido, como é o caso da gripe, né? Você fica gripado, mas você está com a vacina da gripe. Se eu não estou com a vacina do Covid ou qualquer outra vacina, e a gente tem visto várias coisas que já estavam erradicadas voltando, várias doenças, patologias que já tinham sumido voltando por causa da vacina. Por causa de quê? Eu, quando massifico o Gotinha para as crianças tomar, todo mundo vai tomar. Ninguém pergunta de onde é aquela vacina. Agora, isso é verdade. Quando eu não falo da vacina do Covid, quando eu não falo da vacina da malária... Ou falo mal. Eu não sou político, então, cara, não importa o que fala. Mas o fato de não falar, de não informar, traz para a população a ideia de que isso é suspeito. E se isso é suspeito, eu não quero. E se eu não quero, eu fico apavorado quando eu pego a doença. Sim. E aí me arrependo. Poxa, eu devia ter tomado, mas eu não tomei. É tarde. Aí já é tarde. A coisa já entrou. Pelo amor de Deus, se vacine. Não sei nem para onde eu olho. Eu olhei para cá, depois eles põem na edição aí. Né? Mas é isso, cara. Então, assim, algumas coisas básicas que tem que ser quebradas, tá? Assim, fundamentalmente. Primeiro, essa coisa do rol taxativo, tá? Que eu acho que é importante a gente falar de coisas mais modernas, né? O rol taxativo, ele é importantíssimo. Tá? O rol taxativo, se vocês pararem para olhar, quem foi que mais reclamou sobre o rol taxativo foram os advogados. Tá? Aquela coisa de botar o Mion na televisão falando, coitada das crianças que tem... Desculpa, saiu uma resolução normativa 469 que diz que psicologia, saúde ocupacional, saúde motivacional, está tudo liberado sem nenhum tipo de bloqueio. Então, não tem mais problema com o autista. Tem uma lei específica para dizer que as pessoas com deficiência, as pessoas com problema, elas terão todos os seus tratamentos liberados. Então, não é isso. Então, o rol taxativo é uma maneira que eu encontrei de segurar um pouco os pedidos fora da lei. Porque aí, se você olhar todas as matérias que falam sobre as críticas ao rol taxativo, é de que as pessoas não poderão pedir mais nada além do que está na lei. Cara, está na lei. Qual é o direito que você tem de pedir algo que está fora da lei? Quer algo que está fora da lei? Vai pedir para o governo. Não foi ele que criou a situação? Isso daí eu acho muito legal a gente bater nessa tecla, né? Porque, de novo, isso é empático, né? De novo, a gente entende a situação de uma pessoa que está em busca de um tratamento, é o filho da pessoa, é a mãe da pessoa, é o pai da pessoa. É aquele negócio. Quando a gente olha uma coisa de fora, é fácil a gente julgar. Né? Agora, a gente precisa entender também a importância da saúde, não, mas do equilíbrio, da sustentabilidade de um plano. Né? E o que você falou é interessante. O governo ele é obrigado a te dar o tratamento que o plano não te dá. É o artigo 196. Porque a saúde é universal.
no Brasil. A gente decidiu assim em 88, né? Então, é separar essas coisas. O que é né? outro erro grande, tá? Eu não posso ter um camarada que vinha da Europa, que vinha dos Estados Unidos, que vinha da Índia, que vinha da China, sei lá de onde ele vem, chegar aqui para entrar no hospital público e fazer tudo de graça. Entendi. Nós, para sair do Brasil para ir para qualquer outro país da Europa ou dos Estados Unidos, você tem que levar um seguro. Senão não entra, senão nem sai daqui. Né? Aí o cara vem de lá para cá e tudo de graça? Não, cara, tem que pagar. Agora, aí o cara não paga... Ou faz um seguro. Desculpa, o cara não paga e eu que pago o plano de saúde para você, para ele, ainda tem que pagar o ressarcimento ao SUS? É. Porra, cara. Desculpa. Parece que assim, a intenção foi muito boa, mas... De bem intencionado, o inferno tá cheio. Então. Tá cheio, o resultado disso não... O resultado disso não é bom. E tá cobrando a conta agora, né? Tá cobrando a conta e vai cobrar, essa conta vai vir. Então, por exemplo, algumas formas de cobrança, né, algumas formas de pagamento estão mudando e vão ser mudados. Eu não posso pagar um médico por serviço, que a gente chama de fee for service. Eu tenho que pagar um médico por performance. Não me interessa quantas pessoas ele atende. Eu quero saber qual é o resultado efetivo que ele dá naquelas pessoas que ele atende. E dá para medir isso? Dá, lógico que dá, cara. Você tem... Agora, é importante ter coragem para fazer. É como o nosso amigo estava dizendo assim, tem que ter coragem para fazer. Doutor fulano de tal, o senhor atende 200 pacientes. Tá? Os seus pacientes fazem 1 milhão de exames. Doutor fulano de tal, toda vez que o seu paciente vai ao senhor, o senhor pede exame de sangue. Para quê? Para que eu quero saber o meu RH, o meu índice, tipo, né? Se eu sou o meu tipo sanguíneo, se é O positivo? Cara, quando eu descobri que eu era pequenininho, que eu era O positivo, eu acho que eu vou ser O positivo pro resto da vida. Então deixa eu entender. eu fiz recentemente isso. O médico me pediu, aí veio lá A negativo e tal, né? Essa linhazinha do meu exame, A negativo, a operadora pagou. Lógico. Se não tivesse ali, o valor para ela seria menor. Não, cara, não, olha só. Estar ali é importante, tem que pagar, mas tem que pagar uma vez. Por que toda vez que você vai a um médico... Não, eu já sabia o tipo. Não, exato. Doutor, eu já sei meu tipo positivo. Para que você está pedindo de novo? Ele podia não pedir um. Isso, um ou vários. Entendi. Desculpe, os exames têm prazo de validade. Tá? Se você vai fazer exame de 2 em 2 anos ou de 3 em 3 anos, ok que você repita. Agora, se você vai fazer exame de 6 em 6 meses... Sei que você está passando por tratamento, uma coisa cara, assim. Cara, você não tem diabetes. Aí 6 meses depois você vai olhar para ver se você tem diabetes de novo. Cara, você não cresceu diabetes de um dia para o outro, cara, pelo amor de Deus. Aí o cara olha e fala, não, mas esse laboratório eu não gosto. Isso tem muito. Já aconteceu comigo também. Você tem que ir no outro laboratório. Por que você tem que ir no outro laboratório se esse você não gosta? Não, doutor, isso é um laboratório que está credenciado pela minha operadora, ele tem um valor legal. O senhor tem alguma coisa contra o laboratório? Então vamos reclamar na operadora? Não, isso não. Cara, eu tive um caso na família da minha sogra, ela teve um glioblastoma. Glioblastoma é um tumor cerebral mortal. Né? E aí o que aconteceu? O médico indicou um quimioterápico oral. E ele indicou o quimioterápico oral. Eu perguntei, doutor, mas isso é muito caro, quanto custa? Não é tão caro assim não, cara. Liga lá pro 0800, dá o meu CRM, não sei o quê, papapá. Aí eu liguei para ele e falei, doutor, esse quimioterápico oral que o senhor indicou custa R$40 mil. Uma caixinha com 30... É tudo isso? Meu Deus, eu não sabia. Não, mas fique tranquilo, você vai conseguir, não sei o quê. Aí eu fui numa outra empresa, num outro consultório, que a operadora de saúde que essa pessoa tinha cobriu o quimioterápico oral. Aí eu virei para ele, cara, com toda a educação. Doutor, muito obrigado. O cara era um doce, cara, uma dama gentilíssima. Né? Você via como disse o nosso colega, pela roupa dele, que ele era um cara bem sucedido. Você via pelo consultório dele que ele era um cara bem sucedido. E aí, quando eu disse para ele, doutor, olha, muito obrigado, mas nós conseguimos, a operadora de saúde vai liberar numa outra clínica o quimioterápico pelo plano. Meu amigo, o cara virou um bicho. Como assim? Por que ela paga para outra e não paga para mim? Por que não sei o quê? O cara começou a virar um animal, cara, gritando comigo. Eu falei, doutor, só um minutinho. Olha só, eu liguei ao senhor para agradecer a sua atenção. O senhor está sendo um pouquinho do prumo. O problema de credenciamento não é meu. O problema de credenciamento é seu. Não, mas você tem que me dizer com quem você falou, com quem... Eu não tenho que lhe dizer nada, doutor. Isso é um problema seu. Eu só estou lhe agradecendo pela postura que o senhor teve até o momento anterior a essa ligação. Então, a partir daqui, a gente cancela a nossa relação. Muito obrigado. Tchau,
Meu amigo, a secretária dele me ligou umas 3 ou 4 vezes tentando descobrir com quem eu falei na operadora de saúde, com quem eu falei na clínica, para ela correr atrás de conseguir também o credenciamento para aquilo. Eu sou paciente, não tem nada a ver com isso. Sim. Então, às vezes, falta uma comunicação ali. Tipo, essa parte dos exames, né? Das clínicas lá, que fala, dos laboratórios, né? O médico... Porque o médico falou para mim, falou assim, esse laboratório não é legal. O legal seria o laboratório... O médico falar para o plano, falar, os resultados estão indo ruins. Não use esse laboratório. Não para mim. Porque aí você me gera uma insegurança e o problema é que nós no Brasil ainda temos o médico como um deus. Pô, se o cara tá falando... Cara, médico não é Deus. Se o médico mandou você fazer uma cirurgia para arrancar a sua cabeça, você vai fazer a cirurgia para arrancar a sua cabeça? Não, cara. Procura uma segunda opinião para saber se você tem ou não que arrancar a cabeça. E qual é a cabeça que você tem que arrancar, né? Porque pode ficar confuso. Não era bem isso que eu quis dizer. Então, tem uma segunda opinião, tem uma terceira opinião. Agora, a primeira coisa que o médico fala, você tem que fazer uma cirurgia de coluna. Pronto. Você já fica maluco, tem que fazer a cirurgia de coluna, começa a correr atrás. Vou morrer se não fizer a cirurgia de coluna. Calma, cara, não é isso. E esse é o nosso grande problema. Porque eu não tenho educação, porque eu não tenho um preparo, né, para entender o que é a saúde suplementar, como ela funciona. E aí isso é o governo que tem que ajudar nisso. Ou as corretoras, que são especializadas nisso, é que tem que levar para os seus clientes como isso funciona. Porque senão, cara, vai ser sempre troca. Sai da Bradesco, vai para a Sul América, da Sul América vai para a 1000, 2 anos depois volta para a Bradesco de novo. Aí quebra uma, volta outra. E Charles, eu acho que depois dessa conversa que o corretor que não trabalha com saúde pode estar com medo. Não, desculpa. Desculpa. Eu diria a você o seguinte, é o melhor produto para se trabalhar. Desde que você saiba trabalhar. Sim. Paga um comissionamento. Se você pedir para que eu vá numa loja vender carro, cara, eu vou vender carro facilmente. Eu adoro carro. Eu leio. Você tem uma ideia, eu tenho uma coleção. A única enciclopédia que eu montei na minha vida, ela tem 23 capítulos de A a Z com todos os carros. De A a Z daquela época, 1972. Cara, essa enciclopédia, inclusive, deve estar valendo algum dinheiro, né? Agora, se você mandar eu vender cigarro, cara, não fumo. Entendi. O uísque que você me ofereceu, eu não bebo. Não vou saber vender isso. Então, se eu quero trabalhar com saúde, me preparar com saúde, eu tenho que aprender e entender o que é saúde, como funciona. Tem oportunidade para o corretor? Muita. Para o bom corretor. Para o cara experiente, para o cara que trabalhe isso. Se ele não quer fazer isso, ele pode até se associar a alguém. E eu acho muito importante isso. Ninguém cresce sozinho. Aquele cara que começa se achando todo poderoso e que vai chegar lá, porque vendeu meia dúzia de planos, não vai chegar lá. Até porque as operadoras não trabalham com pessoa física. Elas botam isso na mão do PJ, né, de uma empresa, porque se der problema, eu cobro da empresa, não vou cobrar de você, vou andar atrás dele ou de você, não, eu vou cobrar. O cara fez merda, resolve aqui para mim. Né? Eu tenho péssimo hábito de vez em quando soltar um palavrão, cara. Mas... eu também estou me segurando aqui. Mas tudo bem, tô aqui. Desculpa aí. Depois você na edição você corta o palavrão.